Calma aí. Se você entrou aqui esperando que eu vou te ensinar como que você devia ter feito a redação do Enem, você está muito enganado. Eu tô aqui para falar sobre o tema da redação e como que isso é importante ser debatido atualmente. Meu nome é Igor e está começando o podcast do Quase Adulto. Primeiro vamos falar sobre o que leva ao problema de existir um estigma com as doenças mentais na sociedade brasileira. Primeiro vamos pensar que doenças mentais e problemas de saúde mental são desde sempre. Isso existiu desde sempre. O que existe atualmente é um aumento do número desses casos e o aumento de pessoas que estão doentes e estão com depressão, estão com ansiedade, esses tipos de problemas que a gente vê na contemporaneidade. Quando a gente fala sobre estigma relacionado a doenças mentais, a gente está falando sobre aquelas pessoas que falam que depressão é frescura, tá entendendo? Aquelas pessoas que não levam a sério um problema que é realmente tão sério. E por que é tão sério? Porque como a gente vive numa sociedade assim muito acelerada e a gente está tendo contato com informações diferentes e de diversos locais o tempo todo, é um pouco difícil da gente assimilar essas informações e conseguir lidar com todas elas de uma forma tranquila. E eu acho que isso é fundamental no assunto doenças mentais e saúde mental no Brasil, porque o aumento do número de casos de ansiedade, depressão, é muito considerável, sabe? Então, isso tem uma relação quase que certa com a nossa relação com redes sociais e com tecnologias. Eu acho que a mídia democratizou alguns acessos à internet, né? Democratizou alguns acessos, ela nos torna mais próximo de coisas que, às vezes, ser ignorante era melhor, sabe? Tipo quando você tá aí nessa pandemia e aí a gente vê informação ruim de tudo quanto é lado e custa ver, sei lá, uma notícia só no dia que fale uma coisa ruim e aí, sei lá, ver uma notícia boa, sabe? Quando você só tinha um jornal na antiguidade e tal, lá pro século passado, eu acho que era bem mais fácil de lidar com a sociedade, com as coisas que estavam no nosso entorno, né? Eu acredito que a diferença na forma que a gente lida com as redes sociais, com as mídias e com as informações influencia bastante na questão saúde mental. Eu vejo que é um assunto muito recorrente nas terapias das pessoas próximas a mim, vamos dizer assim. Porque não tem como a gente falar que depressão é uma coisa inventada, sei lá, no século XXI, ou que ansiedade é uma coisa do século XXI e que antes não tinha. Não é assim, né, gente? A gente sabe que, no século passado, as pessoas cometiam suicídio, existia essas coisas. Só que o problema é o aumento desse número de casos, desse número de não sobre suicídio, mas sobre doenças mentais e saúde mental. E quanto mais gente fala sobre isso, e quanto mais a gente debate esse assunto, e a gente traz para o cenário e para dentro da nossa casa, para dentro da nossa escola, para dentro do nosso convívio social, a gente consegue quebrar um pouco esse estigma de que depressão é frescura, ou ansiedade é frescura também, esse tipo de coisa. Eu só pensei na palavra frescura para estigmatizar, e inclusive foi a palavra que estava lá no texto texto base ali para você entender como que se fazia essa dissertação do Enem. E o problema desse estigma, gente, é que ele realmente atrasa o processo de busca de saúde mental de uma pessoa, sabe? Porque se você vive numa casa e você tá tendo problemas com ansiedade, tá tendo problemas com depressão, tá deprimido, sei lá, qualquer tipo de assunto relacionado à saúde mental, tá tendo crise do pânico, e você vê a sua mãe e seu pai falando que isso é frescura, que isso é, sei lá, coisa da idade, não dá moral, não dá o valor necessário para isso, é muito mais te empurrar para baixo, sabe? Te colocar para baixo. Então, o combate ao estigma, ele tem que ser levado muito a sério, levado muito ao combate. A gente tem mais que falar sobre isso, a gente precisa de formas e soluções, sei lá, para ontem,
que tratem o assunto doença mental com naturalidade, com respeito, com responsabilidade. E eu acho que isso falta muito no Brasil e no mundo. A gente precisa começar a colocar os nossos filhos, os nossos amigos, as nossas pessoas dentro desse debate, porque senão a gente tá vendo uma pessoa sofrer do nosso lado e não faz nada, porque, tipo, às vezes a pessoa tá sofrendo do nosso lado e a gente pensa, pô, vai passar, isso aí é frescura, é fase. Ou se não, pior ainda, a gente vê uma pessoa totalmente tranquila que do nada comete suicídio, sabe? Que uma pessoa que do nada faz alguma coisa assim, nesse sentido. E é muito trágico, porque a depressão e a ansiedade, esses tipos de problemas mentais, eles são silenciosos. E eu imagino que eles sejam silenciosos porque não é algo fácil, sabe? Não é fácil sair do armário nesse sentido. Não é fácil você falar, eu preciso de ajuda. A gente tá vivendo numa sociedade que a gente vê cada vez mais pessoas querendo que a gente seja forte o tempo todo, querendo que a gente aguente o tempo todo e não dando valor à tristeza, não dando valor ao choro, dizendo que o homem não chora, dizendo que é coisa de gente fraca. E na verdade, o ato maior de força que você pode fazer é assumir as coisas que estão acontecendo na sua vida e buscar ajuda. Você acha o quê? Que o Schwarzenegger ficou gigante daquele jeito e ninguém ensinou ele a ser gigante? Você acha que o Neymar chegou lá só com um talento que ninguém ajudou ele? Sei lá, você acha que a Ronda Rousey começou a dar porrada nas mulheres lá no UFC tudo e ganhou cinturão pra caramba sem ajuda de ninguém? Isso é para qualquer assunto que a gente vá desenvolver, para qualquer área que a gente vá se desenvolver. Estudos, trabalho, relacionamentos, relação consigo mesmo, vamos dizer assim. Todas essas vezes a gente precisa de uma ajuda ou outra e tá tudo bem pedir ajuda. Eu acho que o estigma atrasa esse processo de pedir ajuda, que é sim muito difícil, Eu sou uma pessoa assim que eu falo que as pessoas têm que fazer terapia e tal, já tem uns 3 anos, mas eu comecei a fazer terapia só no ano passado, entendeu? Regularmente, vamos dizer assim. E eu vejo que tá me fazendo muito bem, e é uma coisa assim que eu penso que todo mundo tem que buscar e, assim, desabafar, sabe? A gente não tem mais, igual antigamente, eu imagino, a gente não tem mais um momento assim de sentar na varanda e conversar, sabe? Na minha vida eu não tenho, né? Eu não sei a de vocês e tal, depois vocês podem me contar. Mas a gente perde muito das nossas interações e do contato humano, que é tão importante, para as nossas tecnologias, para ver a vida dos outros, para viver a vida dos outros. E é por isso que eu acho que redes sociais é algo tão, assim, que pode ser destrutivo para a saúde mental de uma pessoa. Se você quer uma indicação, faz muito tempo que eu não faço indicações aqui. Eu recomendo muito que vocês vá assistir Black Mirror. Ela é uma série inglesa e tal, muito conhecida, talvez você já deve ter ouvido falar. Trata sobre tecnologias e como que elas influenciam a nossa forma de viver, a nossa forma de agir e a nossa forma de lidar com os nossos problemas. Essa é a indicação de hoje. Eu queria um pouco falar sobre esse tema do Enem, que eu achei muito importante. E eu quero passar um pouco de informações aqui para vocês nesse sentido, um pouco da minha opinião, um pouco do que eu acho que é prioridade na nossa sociedade e como que a gente pode fazer para lidar com isso da melhor forma. Então, igual eu sempre falo, se você está precisando de ajuda, busque ajuda. Isso é um ato de força. E, enfim, fiquem bem, o episódio de hoje é bem curto, eu só queria falar um pouco sobre isso brevemente, nada demais, eu acho que tô gravando aqui segunda, dia 18, eu já vou postar hoje, daqui a pouco tá no ar aí, vocês estão ouvindo, já tá no ar, é claro. E é isso, pessoal, obrigado por terem ouvido até aqui, continuem acompanhando, gosto muito de vocês aí que estão me ouvindo, que estão me mandando feedback, vai lá seguir a gente no Instagram, @oquaseadulto, e o meu perfil pessoal é @igor_gfs. Fiquem com Deus, um abraço, valeu, falou.